escutava e se comportou como se isso fosse verdade. Et voilà la phrase célèbre de Thomas à qui on a demandé à des centaines de milliers d'étudiants en sociologie de la commenter, surtout aux États-Unis. Mas eis a frase célebre de Thomas, que frequentemente se manda a centenas de milhares de estudantes em sociologia americanos. Si les hommes définissent leur situation comme réelle, se os homens definem as suas situações como reais, elles sont réelles dans leurs conséquences. Elas são reais na sua consequência. Só uma coisa, vocês entenderam o que é o exemplo? De que é uma pessoa que interpreta que as pessoas estão falando mal dela. E aí ela pega e mata as pessoas. Né? C'est bon, c'est bon. Non, c'était dévissé. C'est la dernière édition qui vient de paraître au mois d'avril. Ok. Elle va rester au Brésil. C'est Nicolas. Peut-être. J'en ai qu'un. Ok. Vous avez compris avec le contexte de cette phrase, si les hommes définissent la situation comme réelle et sont réels dans leurs conséquences, avec le contexte là, vous comprenez ce que ça veut dire, la définition de la situation. Então, a partir dessa frase, vocês então entenderam o que significa a definição de situação. Alors, vous allez me dire peut-être ce n'est plus de la sociologie, mais de la psychologie. Vocês podem me dizer, isso não é mais sociologia, isso é psicologia. Nous sommes tous des êtres à la fois psychologiques et sociaux. Nós somos ao mesmo tempo todos seres psicológicos e sociais. Et nous sommes des êtres holistes. Nós somos seres holistas. On ne peut pas séparer en nous ce qui est purement social et ce qui est purement psychologique. A gente não pode separar na gente o que é puramente social e o que é puramente sociológico. C'est évidemment la grande difficulté que nous avons, nous, lorsque nous nous proposons d'analyser le monde social. É exatamente essa grande dificuldade que a gente se propõe quando a gente vai analisar o mundo social. C'était un problème déjà d'analyse il y a un siècle, même plus, et ce sera encore dans un siècle et dans 3 siècles. Já era um problema um século atrás e vai continuar sendo um problema do século próximo. Je crois qu'il ne peut pas exister de sciences sociales qui permettent de tout comprendre d'un seul coup. Eu não acho que possa existir uma ciência social que possa compreender tudo de uma só vez. Donc ça n'a pas d'importance que ce soit de la psychologie ou de la sociologie. Não tem importância se isso é psicologia ou sociologia. Ce qui compte, O que conta, le plus important, c'est o mais importante, le ressenti de la personne. é o que sente a pessoa. C'est pas ce que vous pensez vous en tant qu'analyste. Não é o que você pensa enquanto analista. C'est ça l'interactionnisme symbolique, c'est ça l'ethnométhodologie. É isso o interacionismo simbólico, é isso a etnometodologia. Il faut aller chercher chez l'autre, chez celui ou ceux que vous étudiez, É preciso ir buscar no outro, naquele que você estuda, la logique, la rationalité avec laquelle il va faire ses actions. a lógica, a racionalidade, através das quais ele vai fazer suas ações. Il est facile de penser que cette personne qui tuait d'autres gens dans la rue É muito fácil de pensar que essa pessoa que matou outros na rua était fou, era louco, était un paranoïaque. é um paranoico. Mais ça n'a aucune importance. Mas isso não tem importância. Ce qui est important, O que é importante c'est que vous compreniez sa logique, O que é importante é que você compreenda a lógica dele, sa rationalité. a sua racionalidade. Sachez que les gens, tous, sont extrêmement rationnels, Saibam que as pessoas todas são extremamente racionais. y compris les meurtriers les plus horribles. Inclusive os assassinos mais horríveis. Il y a toujours une rationalité dans la délinquance, dans le crime. Há sempre uma racionalidade na delinquência, no crime. C'est pas une rationalité psychologique, c'est une rationalité sociologique. Não é uma racionalidade psicológica, é uma racionalidade sociológica. Donc définition de la situation, c'est pour ça que je dis que c'est un concept important, parce que c'est un concept clé. Eu disse então que
definição da situação é um conceito muito importante, um conceito-chave. Votre travail d'analyste, de jeune chercheur ou de chercheur confirmé, O seu trabalho, o trabalho de vocês, de pesquisador iniciante ou de pesquisador confirmado, c'est de comprendre quelle est la définition de la situation chez l'autre, chez celui que vous étudiez. é compreender qual é a definição de situação que o outro faz, aquele que você estuda. Votre travail n'est pas d'appliquer Seu trabalho não é aplicar votre intelligence analytique, sua inteligência votre analítica, théorie que vous connaissez bien, sua teoria que você conhece que ce bem, soit la psychanalyse, le marxisme peu importe la théorie sociologique. Não importa se você vai aplicar a teoria ou marxismo ou análise interacionismo, não importa, né? Qualquer teoria não é importante. Retrouvez chez les acteurs que vous étudiez Mas, leur façon de définir leur monde. mas encontrar naquelas pessoas que você, os atores que você estuda, a maneira como eles definem seu próprio mundo. On ne peut pas développer ce matin comment faire. A gente não pode desenvolver nessa manhã como fazer isso. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que O que é importante que vocês saibam é que moi j'ai découvert cela. eu descobri isso. La chose suivante, A seguinte coisa. c'est que les gens, mais nous aussi, vous tous, moi aussi, Aquilo que as pessoas, todas as pessoas, eu também, vocês, nous décrivons constamment le monde, a gente descreve constantemente o mundo, notre monde, o nosso mundo, notre existence, notre présence dans le monde. nossa existência, nossa presença no mundo. Nous ne commentons pas tout ce que nous faisons, A gente não comenta tudo que a gente faz. mais si quelqu'un nous demande Mas de commenter, se alguém nos pergunta de comentar, c'est extrêmement accessible. se alguém nos pede para comentar, isso é acessível. Autrui peut vous décrire facilement le monde et la rationalité avec laquelle il vit. Alguém pode descrever a racionalidade sobre a qual ele vive. Donc ce ne sont pas des couches enfouies, cachées. Não são camadas escondidas, difíceis de acessar. Elles sont assez facilement accessibles. Elas são muito facilmente acessíveis. Je ne peux pas aller plus loin. Eu não posso ir muito mais longe. Alors sachez que sur ce thème de l'immigration et des relations ethniques, il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de publications. Saibam que sobre essa questão da migração e das relações étnicas tem muita coisa escrita, muitas obras. Je ne peux pas ne pas citer Park, P-A-R-K, Eu não posso deixar de citar Park, P-A-R-K, qui est un des auteurs phares les plus importants de l'école de Chicago. que é um dos autores mais importantes da escola de Chicago. Park est devenu professeur de sociologie tardivement, il avait plus de 50 ans. Ele se tornou professor de sociologia tardiamente, ele tinha mais de 50 anos. C'était un blanc, Ele era branco, militant de la cause noire, militante da causa negra, et c'est comme ça qu'il est entré en sociologie, si je peux dire. e foi assim que ele entrou na sociologia, posso dizer. Park a eu une très grande influence pendant les 20 ans, la trentaine d'années où il a exercé. Il a eu beaucoup d'étudiants qui ont repris ses idées. Ele teve muita influência ao longo de 30 anos, porque muitos estudantes retomaram suas ideias. En particulier, il a décrit les différentes étapes qui font passer l'immigrant arrivant à un Américain intégré. Especialmente, ele trabalhou as diversas etapas, ele estudou as diversas etapas que passam uma pessoa de imigrante até se tornar um americano integrado. Ce qu'il a appelé le processus d'assimilation. Ele tomou para estudo o processo de assimilação. Bon, ces étudiants ayant repris ce cycle d'assimilation Os estudantes dele retomaram esse ciclo de assimilação. ont pu avoir des vues différentes. A gente pode ter visões diferentes
Par exemple, lui disait qu'il y avait 4 étapes. Ele dizia que havia 4 etapas. Bogardus va dire qu'il y a 7 étapes. Outro dizia que tinha 7 etapas. Une autre femme qui a travaillé sur une secte religieuse russe, émigrée, Uma outra mulher que trabalhou sobre uma seita imigrante russa a constaté qu'il fallait 2 générations constatou que era necessário 2 gerações pour être vraiment intégré. para se tornar estar. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de différences, mais le point de départ important, c'est cette analyse de Park montrant les différentes étapes. Mas o ponto de partida importante é essa análise do Park que mostrava que havia etapas. Troisième grand chapitre dont je voulais vous parler, Terceiro grande capítulo que eu quero falar, la criminalité. a criminalidade. Vous savez, souvent également par le cinéma, par les films, Vocês conhecem também isso pelo cinema, nos filmes. que Chicago, en particulier, a été le théâtre, si je peux dire, de très grand nombre de gangs, de criminalité en général, de délinquance. Chicago era palco, um espaço de muita criminalidade. A gente sabe isso pelos filmes. Il y a eu beaucoup de recherches, de fieldwork, de travail de terrain sur ces problèmes-là. Existem muitos trabalhos, trabalhos de campo, fieldwork, sobre esse tema, sobre essa questão da criminalidade de Chicago. Avec très souvent des théorisations. Frequentemente com bastante teorização. Qui est une sociologie assez holiste, assez généraliste. Que é uma sociologia muito holista, muito generalista. Qui prend en compte la répartition géographique sur le territoire, par exemple. Leva em conta a repartição geográfica do território. À Chicago, vous avez le lac et vous avez le centre-ville qu'on appelle The Loop. Em Chicago você tem um lago e você tem o centro da cidade que você chama Loop. Et par une série d'indicateurs, por uma série de indicadores, on peut facilement montrer que plus on s'éloigne du centre, a gente pode facilmente mostrar que quanto mais a gente se afasta do centro, et plus les gens sont aisés. Quanto mais a gente se afasta do centro, mais as pessoas são ricas. Entre le centre-ville où il y a les banques, les bureaux, les commerces, no centro da cidade, onde há o comércio, os bancos, et les quartiers résidentiels qui sont beaucoup plus éloignés, e os bairros residenciais que são muito mais afastados, il y a une zone que Thrasher, un des auteurs qui a étudié cela, appelle la zone interstitielle. Então há uma zona que foi chamada de intersticial. C'est là qu'habitent les Noirs, É lá que habitam os negros, les Chinois, os chineses, les Polonais, os poloneses, les Italiens. os italianos. Vous connaissez par le cinéma en particulier les gangs italiens de Chicago. Vocês conhecem, especialmente pelo cinema, as gangues italianas de Chicago. Mais sachez que les premiers gangs qu'on a à Chicago, Mas saibam que as primeiras gangues que a gente teve em Chicago ce ne sont pas les Noirs, les Polonais ou les Italiens. não eram os negros, os poloneses ou os italianos. Ce sont les Allemands, São os alemães, ce sont les Suédois. são os suecos. Et quand on dit cela un siècle et demi après, les gens ne le croient pas. E quando a gente diz isso século e meio depois, as pessoas não. Comment les Allemands et les Suédois peuvent être former des bandes de délinquants? Eh oui. Os suecos podem formar bandas de delinquentes. C'est ça l'immigration et la désorganisation sociale. É isso, a desorganização e a imigração. A imigração e a desorganização social. À Chicago, on a aussi des gangs juifs d'Europe centrale. A gente em Chicago tinha gangues judias da Europa Central. Au fur et à mesure que les strates d'immigration arrivent, et je pense aussi aux gangs irlandais extrêmement durs, Então, à medida